Quando a dermatologista tocou naquela verruga com a pinça, algo começou a se mexer por baixo da pele, e o que saiu de dentro daquela bolinha na mão dela fez até a assistente mais experiente da clínica gritar e sair correndo da sala. Não era pus nem sangue coagulado como todos esperavam. Era algo vivo respirando, se contorcendo, tentando escapar daquele buraco na palma da mão dela. E quando finalmente puxaram aquela coisa para fora, 3 pessoas na sala precisaram sair para vomitar, porque o cheiro e a visão eram simplesmente insuportáveis. Mas você tem coragem de descobrir o que realmente morava dentro daquela verruga? Comenta sim. Eu quero saber, e fica até o final, porque essa história vai mudar completamente o jeito que você olha para qualquer verruga daqui para frente. Marina tinha 28 anos e trabalhava como cabeleireira, num salão pequeno mais movimentado ali no centro de Campinas, no interior de São Paulo. Acordava cedo todo dia para abrir o salão às 8 da manhã e só fechava quando a última cliente saía, geralmente lá pelas 7 da noite. Era uma moça alegre e comunicativa, daquelas que faz amizade com todo mundo e transforma cada corte de cabelo em uma sessão de terapia, onde as clientes desabafam enquanto ela trabalha. Morava sozinha num apartamento alugado perto do trabalho, porque tinha saído da casa dos pais aos 24 anos, em busca de independência e liberdade, mesmo que isso significasse apertar o orçamento todo mês para conseguir pagar todas as contas. Mas ela não reclamava, porque amava a profissão, amava conversar com as pessoas, e sentia que estava construindo algo seu, com as próprias mãos, literalmente. Se você também trabalha com as mãos, e sabe o quanto elas são importantes para o seu ganha-pão, comenta: minhas mãos são minha ferramenta. E me conta qual sua profissão. Numa terça-feira de abril, Marina estava lavando o cabelo de uma cliente quando sentiu uma coceirinha estranha na palma da mão direita, bem no meio entre o polegar e o indicador. Coçou rapidamente no avental e continuou trabalhando sem dar muita atenção, porque cliente não pode esperar, e salão cheio não permite pausa para bobeira. Terminou de lavar, enxaguou, passou o condicionador, enrolou a toalha e levou a moça para a cadeira de corte, tudo no piloto automático, enquanto a coceira ia e voltava como um mosquitinho chato que não sai de perto. Quando finalmente teve um tempinho livre entre uma cliente e outra, foi ao banheirinho do salão lavar as mãos, e foi então que percebeu uma bolinha pequena na palma da mão direita. Era do tamanho de um grão de arroz, meio dura ao toque e um pouco avermelhada, mas nada que parecesse grave demais. Ela pensou: deve ser uma verruga besta dessas que aparecem do nada e somem sozinhas. Então secou as mãos, voltou para o salão e continuou trabalhando, porque tinha mais 5 clientes agendadas para aquela tarde e não podia ficar parando por causa de verruga. Nos dias seguintes, aquela bolinha continuou ali na palma da mão, mas Marina já nem prestava mais atenção, porque quando a gente trabalha o dia inteiro em pé, cortando cabelo, lavando, escovando, pintando o corpo, cansa tanto que pequenos incômodos viram apenas parte da rotina, e a gente vai empurrando com a barriga até que ou melhora sozinho, ou piora o suficiente para forçar a gente a tomar uma atitude. Mas o corpo tem um jeito peculiar de nos avisar quando algo não está certo, e logo logo Marina ia descobrir isso da pior forma possível. 2 semanas depois daquela terça-feira, Marina acordou numa sexta-feira, e quando foi lavar o rosto no banheiro, olhou para a mão e levou um susto. Aquela bolinha, que era do tamanho de um grão de arroz, agora estava do tamanho de uma ervilha e parecia ter crescido da noite para o dia. A pele ao redor estava mais vermelha, e quando ela tocou, sentiu que estava quente, como se tivesse uma febrinha só naquela região específica da mão. O coração dela deu uma acelerada, porque crescimento rápido nunca é bom sinal, mas ela tentou se acalmar, pensando que talvez fosse só uma reação alérgica ou uma infecção boba que ia passar com uma pomadinha de farmácia. Chegando no salão, mostrou para a Cláudia que era a manicure e trabalhava com ela há 3 anos. Cláudia olhou, franziu a testa e disse: Marina, isso aí não tá com cara boa não. Parece verruga. Mas também não parece cisto, você já foi no médico? E Marina balançou a cabeça que não, dizendo: ah, Cláudia, você sabe como é. Não tenho tempo de ficar horas esperando em posto de saúde por causa de uma bolinha besta. Vou passar numa farmácia na hora do almoço, pegar uma pomada e pronto.
Cláudia não pareceu muito convencida, mas não insistiu porque cada um sabe onde o calo aperta, e se Marina achava que pomada ia resolver. Quem era ela para discutir, né? Na hora do almoço, Marina foi até a farmácia mais próxima, mostrou a mão para a atendente que nem era farmacêutica, formada só uma balconista, que indicou uma pomada para verrugas dizendo que tinha que passar 3 vezes ao dia, que ia secar e cair sozinho. Marina comprou a pomada, voltou para o salão e começou o tratamento confiando que aquilo ia resolver o problema. Se você também já se automedicou sem ir no médico, comenta "eu também já fiz isso" e compartilha para alertar outras pessoas. Marina passou a pomada religiosamente 3 vezes ao dia durante uma semana inteira, mas a verruga não só não secou, como continuou crescendo cada dia mais. No fim daquela semana, a bolinha já estava do tamanho de uma azeitona grande, e a dor que antes era só um incômodo leve, agora estava ficando mais intensa, principalmente quando ela segurava a tesoura ou o pente porque a pressão dos dedos pressionava aquela região dolorida. As clientes começaram a perguntar o que era aquilo na mão dela, e Marina inventava desculpas dizendo que era só uma verruga que estava tratando que logo ia sumir. Mas por dentro, ela estava ficando cada vez mais preocupada porque nunca tinha visto verruga crescer daquele jeito tão rápido. Uma das clientes mais antigas, Dona Marta, uma senhora de 65 anos, que ia no salão toda semana há mais de 10 anos, olhou para a mão de Marina e disse com aquele tom de quem já viveu muito: "Minha filha, isso aí não é verruga comum, não. Você precisa ir num dermatologista urgente, porque verruga não dói desse jeito e não cresce assim de uma hora para outra." Marina agradeceu o conselho, mas na hora pensou que a Dona Marta estava exagerando como o velho costuma fazer, mas aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça dela o dia inteiro, incomodando como um alerta que ela tentava ignorar, mas que insistia em voltar. Naquela noite, quando chegou em casa, tirou a roupa para tomar banho, e quando olhou para a mão direita sob a luz forte do banheiro, sentiu um calafrio percorrer a espinha toda, porque a verruga agora tinha mudado de cor. Estava mais escura, quase roxa, e parecia estar pulsando com vida própria como se tivesse um coraçãozinho batendo lá dentro. Marina mal conseguiu dormir naquela noite. Ficou virando de um lado para o outro na cama, pensando em todas as possibilidades do que poderia ser aquilo. Será que era câncer de pele? Será que ia precisar fazer cirurgia? Será que ia perder a mão? Os pensamentos foram ficando cada vez mais catastróficos conforme a madrugada avançava, e quando finalmente conseguiu pegar no sono já estava quase amanhecendo. Acordou no sábado de manhã com a decisão tomada. Ia marcar um dermatologista particular, mesmo que tivesse que parcelar a consulta no cartão de crédito, porque aquilo não podia esperar mais. Ligou para uma clínica que a amiga tinha indicado uma vez. Conseguiu encaixe para segunda-feira de tarde e pediu para a Cláudia cobrir ela no salão naquele horário, inventando uma desculpa de dentista porque tinha vergonha de admitir que estava indo resolver uma verruga. O fim de semana foi difícil. Marina tentou trabalhar normalmente no sábado, mas a dor na mão estava ficando insuportável. Cada vez que pegava na tesoura ou na chapinha, era como se alguém enfiasse uma agulha quente bem no centro da palma. No domingo, ela resolveu descansar em casa, passou o dia inteiro de pijama assistindo série na Netflix tentando não olhar para a mão. Mas era impossível porque a coceira ia e voltava. E pior do que a coceira era aquela sensação estranha de movimento por baixo da pele, como se algo estivesse se mexendo lá dentro. Ela tentou se convencer que era a impressão que era só o nervo da região que estava inflamado causando aquela sensação, mas lá no fundo, sabia que tinha algo muito errado acontecendo ali. Se você tá com o coração acelerado querendo saber o que realmente tinha naquela verruga, deixa o like agora e comenta. Continua porque ainda tem muita coisa para acontecer. Na segunda-feira, Marina chegou na clínica dermatológica 15 minutos antes do horário marcado porque estava ansiosa demais para ficar em casa esperando. A recepção era toda branca, cheirando a desinfetante, com aquelas revistas velhas na mesinha de centro e um bebedouro no canto que ninguém usava. Ela preencheu a fichinha com os dados, entregou para a recepcionista e sentou para esperar. Sendo chamada, ficou ali mexendo no celular tentando se distrair, mas os olhos sempre voltavam para a mão que agora, além de inchada e roxa, estava começando a ter uma crosta escura em cima, como se a pele estivesse necrosando.
Quando chamaram o nome dela, o coração disparou. Ela levantou, pegou a bolsa e entrou no consultório, onde foi recebida pela doutora Patrícia, uma mulher de uns 45 anos, de jaleco branco, óculos de grau e um sorriso profissional, que tentava tranquilizar, mas não conseguia esconder a seriedade da profissão. A médica pediu para Marina sentar e perguntou qual era a queixa. Marina estendeu a mão e disse: Doutora, apareceu essa verruga aqui faz umas 3 semanas e ela tá crescendo muito rápido. Tá doendo bastante. E eu tô preocupada porque nunca vi verruga assim. A doutora Patrícia pegou a mão dela com cuidado, colocou os óculos de aumento, aqueles que parecem lupa de joalheiro, e ficou examinando em silêncio por quase 2 minutos que pareceram uma eternidade. Marina via a expressão da médica mudando conforme ela examinava, e aquilo não era bom sinal, porque médico experiente, quando franze a testa assim, é porque viu algo que não gostou. A doutora Patrícia afastou um pouco a cabeça, tirou os óculos de aumento e disse com uma voz que tentava ser calma, mas que carregava preocupação: Marina, isso aqui não é uma verruga comum, não tem as características de verruga viral que a gente costuma ver. Marina sentiu o estômago gelar e perguntou: Então o que é, doutora? E a médica respondeu ainda: Não posso afirmar com certeza, mas pelo crescimento rápido, pela coloração e principalmente por essa crosta aqui em cima, eu suspeito que pode ser algum tipo de infecção parasitária ou até mesmo um corpo estranho que entrou na sua pele e está causando essa reação. A palavra parasita fez Marina sentir náusea imediata, porque a ideia de ter algo vivo morando dentro da mão dela era simplesmente horrível demais para processar. Ela perguntou com a voz tremendo: Parasita? Tipo, o que, doutora? E a médica explicou: Existem alguns tipos de moscas e insetos que podem depositar ovos ou larvas debaixo da pele humana, causando o que a gente chama de miíase, que é quando as larvas se desenvolvem usando o tecido do hospedeiro como alimento. Marina sentiu o mundo girar. As palavras larvas, tecido, hospedeiro ecoavam na cabeça dela como um pesadelo, e ela precisou segurar na cadeira para não desmaiar ali mesmo. A doutora Patrícia percebeu o estado dela e disse: Calma, vamos com calma. Primeiro, eu preciso fazer um exame mais detalhado para confirmar e, dependendo do que eu encontrar, a gente vai fazer o procedimento adequado. Está bem. Marina apenas balançou a cabeça, concordando, porque a voz não saía mais. Se essa reviravolta te chocou, comenta meu Deus que horror e marca aquele amigo medroso que ia passar mal com isso. A médica chamou a assistente, que trouxe uma bandeja com instrumentos esterilizados e pediu para Marina deitar a mão sobre a mesa com a palma para cima. A doutora Patrícia explicou que ia aplicar uma anestesia local para não doer e depois ia fazer uma pequena incisão para ver o que tinha dentro daquela formação. Marina fechou os olhos com força quando viu a agulha se aproximando, mas a picada foi rápida e logo a região começou a ficar dormente. Depois de alguns minutos, a médica testou com uma agulha para ver se a anestesia tinha funcionado, e Marina não sentiu nada. Então o procedimento começou. A doutora Patrícia pegou um bisturi pequeno e começou a fazer um corte superficial em cima da verruga, falando em voz baixa para a assistente preparar o frasco de coleta, caso precisasse mandar material para análise. Marina não estava vendo porque tinha virado o rosto para o lado oposto, mas ouviu quando a médica fez um som estranho, algo entre surpresa e nojo, e então disse em voz tensa: Carla, pega a pinça maior. Aqui tem algo se mexendo. O coração de Marina disparou tanto que ela achou que ia ter um ataque cardíaco ali mesmo na cadeira. Ela virou o rosto, querendo e não querendo ver o que estava acontecendo, e o que ela viu fez o estômago dela revirar completamente. A médica estava usando uma pinça para segurar algo branco e gorduroso que se contorcia, tentando voltar para dentro do buraco na mão dela. Era uma larva grande de quase 2 centímetros de comprimento, com movimentos lentos, mas definitivamente vivos, e quando a luz do consultório bateu nela, deu para ver os segmentos do corpo e até as mandíbulas minúsculas que ela usava para se alimentar do tecido humano. A assistente Carla, que era uma moça nova de uns 25 anos, recuou imediatamente com a mão na boca e saiu correndo da sala para não vomitar na frente da paciente. A doutora Patrícia manteve a compostura profissional e disse: Marina, eu preciso que você fique calma. Está bem.
Vou remover isso agora, mas preciso verificar se tem mais, porque geralmente onde tem uma pode ter outras. Aquelas palavras outras fez Marina começar a chorar, porque a ideia de ter mais daquelas coisas nojentas vivendo dentro dela era demais para aguentar. Ela chorava em silêncio enquanto a médica continuava o procedimento com cuidado cirúrgico. A primeira larva foi colocada num frasco com solução salina, onde continuou se mexendo por alguns segundos antes de morrer afogada. Então, a doutora Patrícia voltou a examinar o buraco na mão de Marina usando a pinça para alargar um pouco a abertura e ver se tinha mais algo lá dentro. E tinha. A médica puxou mais 2 larvas menores que a primeira, mas igualmente nojentas e vivas, se retorcendo na pinça tentando escapar. Marina estava em estado de choque olhando para o teto tentando não pensar no que estava acontecendo na palma da mão dela. Ela rezava baixinho pedindo para Deus que aquilo acabasse logo e que não tivesse mais nenhuma daquelas coisas dentro dela. Depois de remover a terceira larva, a médica examinou cuidadosamente a cavidade que tinha ficado e disse com alívio na voz: "Pronto. Acho que eram só essas 3. Agora vou limpar bem a região, aplicar um antisséptico forte e fazer o curativo. Se você tá com nojo só de imaginar essa cena, comenta nojo total e compartilha para seus amigos verem até onde um problema ignorado pode chegar." Depois que terminou todo o procedimento de limpeza e curativo, a doutora Patrícia sentou de frente para Marina e explicou tudo em detalhes porque sabia que a moça estava traumatizada e precisava entender o que tinha acontecido. Ela disse: "Marina, o que você tinha na mão era uma míase furuncular causada por larvas de mosca varejeira que é relativamente comum em regiões mais quentes do Brasil. O que acontece é que a mosca fêmea deposita os ovos em alguma ferida aberta ou até mesmo em pele saudável quando a pessoa está dormindo ou distraída, e os ovos eclodem em larvas que penetram na pele e começam a se alimentar do tecido subcutâneo." Marina ouvia com uma mistura de nojo e fascínio, tentando entender como diabos aquilo tinha acontecido com ela, sendo que ela era uma pessoa limpa que tomava banho todo dia e cuidava da higiene. A médica continuou explicando que não tinha nada a ver com falta de higiene, e sim com exposição ao ambiente onde essas moscas vivem, geralmente lugares com lixo acumulado, esgoto aberto ou até mesmo áreas rurais com animais. Marina então lembrou que 3 semanas atrás tinha ido visitar a tia no sítio. Tinha passado o dia todo lá ajudando a cuidar das galinhas e dos porcos, e que naquela noite tinha dormido com a janela do quarto aberta porque fazia muito calor. Provavelmente foi naquele momento que a mosca aproveitou e depositou os ovos na mão dela, enquanto ela dormia profundamente. Depois de um dia cansativo no campo, a médica confirmou que sim, que muito provavelmente foi isso que aconteceu, e que Marina teve sorte de ter procurado ajuda quando procurou, porque se tivesse esperado mais alguns dias, as larvas poderiam ter crescido ainda mais e causado um dano muito maior no tecido da mão, podendo até afetar tendões e nervos. A doutora Patrícia receitou um antibiótico forte para Marina tomar por 10 dias para evitar qualquer infecção secundária, porque mesmo que as larvas tivessem sido removidas, a cavidade que elas deixaram era um campo propício para bactérias se instalarem. Também receitou um analgésico potente, porque a dor ia ser intensa nos próximos dias conforme a anestesia fosse passando e o processo de cicatrização começasse. Além disso, orientou Marina a voltar em 3 dias para trocar o curativo e verificar se estava cicatrizando bem e se não tinha sinais de infecção. Marina saiu da clínica com a mão enfaixada, um monte de receita na bolsa e um trauma que sabia que ia carregar para o resto da vida. Pegou um Uber para casa, porque não tinha condição emocional de pegar ônibus e aguentar gente esbarrando nela. Durante todo o trajeto, ficou olhando para a mão enfaixada pensando que ali dentro tinha 3 buracos, que larvas vivas tinham cavado para morar dentro dela, e aquilo era tão surreal, tão nojento, tão perturbador que ela não conseguia processar direito. Quando chegou em casa, tirou a roupa, foi direto para o chuveiro e ficou debaixo da água quente por quase meia hora, chorando e esfregando o corpo todo com força, como se pudesse tirar a sensação de sujeira que não estava na pele, mas sim na alma. Depois do banho, colocou um pijama limpo, tomou o antibiótico e o analgésico que a médica tinha receitado e se deitou na cama, ainda tremendo de choque emocional.
Se você tá pensando em todas as vezes que dormiu com janela aberta e agora tá com medo, comenta: "Eu vou fechar minha janela" e ativa o sininho do canal para não perder as próximas histórias. Marina ligou para o salão, avisou a Cláudia que não ia poder trabalhar nos próximos dias, porque tinha tido um problema de saúde e que explicaria pessoalmente depois. Cláudia ficou preocupada. Perguntou se era grave, mas Marina disse que não era para se preocupar, que estava tudo sob controle. Só precisava de uns dias para se recuperar. Na verdade, ela tinha vergonha de contar o que realmente tinha acontecido, porque sabia que as pessoas iam achar nojento e iam olhar para ela de forma diferente, mesmo que não fosse culpa dela. Passou os 3 dias seguintes em casa, praticamente trancada, tomando os remédios, trocando o curativo com cuidado extremo e tentando não pensar muito no que tinha acontecido. Mas era impossível não pensar, porque toda vez que olhava para a mão enfaixada, lembrava daquelas larvas brancas e gordas se mexendo na pinça da médica e sentia vontade de vomitar de novo. No 3º dia voltou na clínica para trocar o curativo como a doutora Patrícia tinha pedido. A médica abriu o enfaixamento com cuidado, examinando a ferida para ver se estava cicatrizando bem. Havia uma crosta seca se formando nos 3 pontos onde as larvas tinham estado, e a pele ao redor ainda estava vermelha, mas não havia sinais de infecção, que era o mais importante. A doutora Patrícia limpou tudo de novo, aplicou pomada cicatrizante e fez um novo curativo mais leve dessa vez, dizendo que Marina já podia voltar a fazer atividades leves, só evitando molhar a mão e não fazendo força com ela por enquanto. Marina voltou ao trabalho uma semana depois do procedimento, ainda com um curativo pequeno na mão, mas já conseguindo segurar a tesoura e fazer os cortes básicos. As clientes perguntavam o que tinha acontecido, e ela inventava uma história de que tinha se cortado acidentalmente com a tesoura e precisou dar uns pontos. Ninguém questionou porque fazia sentido. Cabeleireira se cortar com instrumento de trabalho era algo relativamente comum. Só a Cláudia sabia a verdade, porque Marina precisava desabafar com alguém e contou tudo para a amiga. Num dia que ficaram até mais tarde fechando o salão, Cláudia ouviu toda a história com os olhos arregalados, fazendo cara de nojo nos momentos mais gráficos, mas no final abraçou a amiga e disse que ela tinha sido muito corajosa e que o importante era que estava tudo bem agora. Mas não estava tudo bem, pelo menos não emocionalmente, porque Marina desenvolveu um trauma intenso com moscas. Sempre que via uma mosca no salão, entrava em pânico, pegava o inseticida e matava imediatamente, mesmo que a mosca estivesse longe dela e não representasse ameaça nenhuma. Começou a dormir sempre com a janela fechada, mesmo no calor insuportável do verão, e sempre com um lençol cobrindo o corpo inteiro, deixando só o rosto de fora, porque tinha pavor da ideia de algum inseto pousar nela durante a noite. As amigas achavam exagero, mas quem passou pelo que ela passou sabia que não era exagero. Era só o corpo tentando se proteger de um perigo que uma vez foi real e que poderia ser real de novo. Se você também tem medo de inseto agora depois dessa história, comenta "Eu tenho medo de mosca" e me conta se você conseguiria dormir tranquilo sabendo disso. Os meses foram passando e a mão de Marina foi cicatrizando completamente. Ficaram 3 pequenas cicatrizes arredondadas na palma que pareciam marquinhas de queimadura de cigarro, mas ela aprendeu a conviver com elas e até inventava histórias criativas quando alguém perguntava para não ter que reviver o trauma toda vez. Ela voltou a trabalhar normalmente no salão, mas com uma consciência muito maior sobre cuidados com a saúde e atenção aos sinais do corpo. Sempre que alguma cliente reclamava de algum sintoma estranho, Marina era a primeira a dizer: "Vai no médico, não deixa para depois, porque problema ignorado só cresce e piora." Ela mesma fazia check-ups regulares. Agora ia no dermatologista a cada 6 meses para examinar a pele inteira e garantir que não tinha mais nada estranho crescendo em lugar nenhum. A doutora Patrícia sempre elogiava ela, dizendo que era uma paciente exemplar e que mais gente deveria ter essa consciência de prevenção ao invés de esperar o problema ficar grave para procurar ajuda. Marina também passou a compartilhar a história dela nas redes sociais de forma educativa, postando fotos das cicatrizes e contando o que tinha acontecido para alertar outras pessoas sobre os perigos da miíase e da importância de procurar ajuda médica rápido quando qualquer
Coisa estranha aparece no corpo. Alguns comentários eram de gente com nojo, outros eram de gente agradecendo por compartilhar a experiência, porque também tinham passado por algo parecido e se sentiam menos sozinhos, e outros eram de gente que disse que ia ao médico imediatamente depois de ver aquilo, porque tinham algo parecido e estavam ignorando. Um ano depois do incidente, Marina estava no salão num sábado movimentado, quando entrou uma cliente nova, que ela nunca tinha atendido antes. A moça sentou na cadeira e enquanto Marina colocava a capa nela, percebeu que a cliente tinha uma bolinha estranha no pescoço, parecida com aquela que ela tinha tido na mão. O coração dela acelerou e ela perguntou com cuidado: "Desculpa perguntar, mas você já foi no médico ver essa bolinha aqui no seu pescoço?" E a moça respondeu: "Ah, não. Ainda não apareceu faz uns dias. Mas deve ser só uma espinha interna que vai sumir sozinha." Marina respirou fundo e disse: "Olha, eu não quero te assustar, mas eu já tive uma coisa parecida e não era espinha. Era algo muito mais sério. Você precisa ir num dermatologista urgente. Não deixa crescer mais porque quanto mais cedo descobrir, mais fácil é tratar." A cliente ficou meio assustada com a seriedade no tom de Marina, mas prometeu que ia marcar médico naquela mesma semana. 2 semanas depois, a mesma moça voltou no salão procurando por Marina, e quando a encontrou, abraçou ela chorando e disse: "Obrigada, obrigada, obrigada. Você salvou minha vida. Eu fui no médico como você mandou, e era miíase e também tinha 2 larvas lá dentro. O médico disse que se eu tivesse esperado mais uma semana ia estar muito pior." Marina abraçou a moça de volta e disse que ficava feliz em ter ajudado, e que era exatamente por isso que ela compartilhava a história dela mesmo sendo nojenta e traumática, porque se uma pessoa sequer fosse salva de passar pelo mesmo sofrimento, então valia a pena reviver aquele trauma toda vez que contava. Se essa história te ensinou a importância de não ignorar sinais do corpo, comenta. Eu aprendi a lição e compartilha para salvar mais vidas. Hoje Marina tem 29 anos, continua trabalhando no mesmo salão e continua compartilhando a história das larvas sempre que acha relevante. As cicatrizes na mão já estão bem mais claras, quase imperceptíveis a menos que você olhe de muito perto, mas as cicatrizes emocionais ainda estão lá e provavelmente vão ficar para sempre. Ela diz que não se arrepende de nada que aconteceu, porque aquela experiência horrível a transformou numa pessoa mais consciente, mais cuidadosa e mais empática com o sofrimento alheio. Agora, quando uma cliente chega reclamando de dor ou de algum sintoma estranho, Marina, para o que está fazendo, olha nos olhos da pessoa e diz com toda a sinceridade do coração: "Vai no médico hoje, não deixa para amanhã, porque o corpo fala com a gente através de sinais. E quando a gente ignora esses sinais, as consequências podem ser devastadoras." Ela virou meio que uma ativista da saúde preventiva dentro do salão, e as clientes antigas já sabem que se a Marina mandar ir no médico é para ir mesmo, porque ela não brinca com essas coisas. A história dela rodou tanto na comunidade local, que até o posto de saúde do bairro a chamou para dar uma palestra sobre a importância de procurar atendimento médico precoce, e ela aceitou na hora, mesmo tendo que reviver todo o trauma de novo na frente de dezenas de pessoas, porque sabia que estava fazendo diferença na vida de muita gente. A grande lição que Marina aprendeu e que ela faz questão de repetir para todo mundo que ouve a história dela é que o corpo humano é muito mais frágil do que a gente imagina e ao mesmo tempo muito mais resiliente do que a gente acredita. Ela passou por uma experiência que muita gente consideraria um pesadelo vivo. Teve larvas de mosca literalmente morando dentro da mão dela, se alimentando do tecido do corpo dela, e sobreviveu para contar a história. Mas ela também aprendeu que essa sobrevivência só foi possível porque em algum momento ela decidiu parar de ignorar os sinais, parar de empurrar o problema para frente e procurar ajuda profissional, mesmo com medo, mesmo com vergonha, mesmo achando que podia ser bobagem. E foi essa decisão que fez toda a diferença entre ter 3 pequenas cicatrizes na mão ou perder a função da mão inteira ou até coisa pior. Então, se você está assistindo essa história e tem alguma coisa no seu corpo que está te incomodando, seja uma bolinha que apareceu do nada, uma dor que não passa, uma mancha que mudou de cor, uma ferida que não cicatriza, por favor, não ignora, não espera melhorar sozinho, não deixa o medo ou a vergonha te impedir de buscar ajuda.
Porque sua vida vale mais que qualquer desculpa que você inventa para adiar. Marina quase perdeu a mão por ter esperado 3 semanas. Não deixa a tua história ter um final pior, por ter esperado 3 meses ou 3 anos. Se você concorda que saúde não pode esperar, deixa o like. Agora se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta: eu vou cuidar de mim, para firmar esse compromisso com você mesmo. E antes de terminar esse vídeo, Marina quer deixar um recado final para todo mundo que chegou até aqui. Ela diz que se a história dela assustou você, então missão cumprida, porque às vezes a gente precisa de um susto para acordar e perceber que a vida é frágil e que cuidar da saúde não é frescura, é necessidade. Ela diz que as 3 larvas que moravam na mão dela eram nojentas, assustadoras, traumatizantes, mas também foram as melhores professoras que ela já teve, porque ensinaram lições que nenhuma escola, nenhum livro, nenhum curso poderia ensinar. Ensinaram que dor não é normal, que crescimento rápido não é normal, que mudança de cor não é normal, e que quando o corpo grita pedindo socorro, a gente tem que parar tudo e ouvir, porque ignorar pode custar muito mais caro do que algumas horas numa sala de espera. Ela agradece até hoje a doutora Patrícia por ter sido tão profissional e cuidadosa durante todo o processo e por não ter julgado ela por ter demorado a procurar ajuda. Agradece a Cláudia por ter sido uma amiga verdadeira que ouviu a história completa com todos os detalhes nojentos e ainda assim continuou sendo amiga. E agradece a todos que ouviram a história dela e decidiram ir ao médico resolver aquele probleminha que estavam ignorando, porque cada vida salva faz tudo ter valido a pena. Então esse é o recado final. Se você tem algo estranho no corpo, vai resolver hoje, não amanhã, não semana que vem hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais e a gente só tem um corpo para durar a vida inteira. Então cuida bem dele com carinho, com atenção e com respeito. Porque ele é o único que você vai ter. Obrigada por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, compartilha com quem precisa. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e te proteja de todas as moscas do mundo. Amém.